você já se sentiu encurralado? Já enfrentou uma situação que parecia impossível de vencer? Hoje vou te contar uma história impressionante de coragem e fé que vai te fazer repensar seus próprios desafios. Imagine só. Um jovem judeu levado como prisioneiro para uma terra estrangeira, que se tornou um dos homens mais importantes daquele reino. Este é Daniel, um homem extraordinário que conquistou respeito não pela força, mas pela sua sabedoria e integridade. Na Babilônia, Daniel se destacou tanto que o rei Dario o colocou como supervisor de todo o reino. Mas sabe como é, né? Quando alguém se destaca, sempre aparecem aqueles que não conseguem lidar com o sucesso alheio. Os outros oficiais, consumidos pela inveja, começaram a tramar contra Daniel. Mas tinha um problema. Ele era irrepreensível, não encontravam nada de errado nas suas ações. Então eles bolaram um plano diabólico. Foram até o rei Dario com uma proposta que parecia inofensiva. Por que não criar uma lei que proíba qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem que não seja você, majestade? Por 30 dias apenas, o rei, sem perceber a armadilha, concordou e assinou o decreto. Daniel ficou sabendo da nova lei. E agora, ele tinha uma escolha a fazer. Ou preservava sua vida parando de orar ao seu Deus, ou mantinha sua fé arriscando tudo. Sabe o que ele fez? Continuou suas orações 3 vezes ao dia, de joelhos, junto à janela aberta de seu quarto. Os invejosos não perderam tempo. Foram correndo contar ao rei que Daniel estava desobedecendo ao decreto real. O rei Dario, que admirava Daniel, ficou devastado. A lei que ele mesmo criou agora se voltava contra seu mais fiel servidor. E assim, mesmo contra sua vontade, o rei teve que ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Imagine só. Uma cova escura, cheia de leões famintos. Qualquer um tremeria de medo, mas Daniel manteve sua fé inabalável. O rei passou a noite em claro, preocupado. Mal o sol nasceu, correu até a cova e gritou: Daniel, seu Deus foi capaz de te livrar dos leões. E para sua surpresa, ouviu a voz serena de Daniel: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões? É incrível, não é? Daniel saiu da cova sem um arranhão sequer. Os leões, que poderiam tê-lo devorado em segundos, ficaram mansos como gatinhos. O rei ficou tão impressionado que declarou que todos em seu reino deveriam respeitar o Deus de Daniel. Esta história nos ensina algo poderoso. Quando mantemos nossa fé e princípios, mesmo diante das maiores ameaças, podemos ver milagres acontecerem. Daniel não apenas sobreviveu, ele transformou a mentalidade de todo um reino. E você? Que leões está enfrentando hoje? Que desafios parecem impossíveis de superar? Lembre-se de Daniel às vezes. É preciso coragem para manter seus princípios, mesmo quando todo mundo diz o contrário. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Juntos, vamos espalhar esperança e fé para mais pessoas. Até a próxima! E lembre-se, não há leão forte o suficiente contra uma fé verdadeira. Você já parou para pensar como seria estar cara a cara com um leão faminto? Pois é, hoje vou te contar uma história incrível de coragem e fé que vai te deixar impressionado. Imagina só, um homem chamado Daniel, super inteligente e dedicado, conquistou um cargo importante no reino da Babilônia. Ele era tão competente que o rei Dario confiava nele mais do que em qualquer outro conselheiro. Mas sabe como é, né? Sempre tem aquela turma que não consegue ver o sucesso dos outros. Os outros oficiais ficaram com tanta inveja que bolaram um plano diabólico. Eles manipularam o rei para criar uma lei maluca. Durante 30 dias, ninguém podia orar a nenhum deus, só ao próprio rei. E a punição, ser jogado numa cova cheia de leões famintos. Pensaram que pegaram Daniel, né? Mas eles não conheciam a força da fé dele. Daniel continuou orando para o seu Deus 3 vezes por dia, do mesmo jeito que sempre fez. Não se escondeu, não disfarçou. Ele sabia que estava correndo risco de vida, mas preferiu ser fiel aos seus princípios. Claro que os invejosos correram contar para o rei. E agora, o rei adorava Daniel, tentou de tudo para salvá-lo, mas a lei não podia ser mudada. Com o coração partido, ele teve que mandar jogar Daniel na cova dos leões. Aqui vem a parte mais impressionante. Quando Daniel foi jogado lá dentro, algo extraordinário aconteceu. Os leões, que normalmente destroçariam qualquer pessoa em segundos, ficaram mansos como gatinhos. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. O rei passou a noite em claro, preocupado. Mal amanheceu, correu até a cova e chamou por Daniel. Adivinha? Daniel respondeu: tranquilo, como se tivesse passado a noite num hotel 5 estrelas. Nem um arranhão. Sabe o que isso nos ensina? Que às vezes a gente enfrenta situações que parecem impossíveis de superar. Podem ser problemas no trabalho, dificuldades financeiras, relacionamentos complicados, são nossos leões modernos. Mas quando a gente mantém a fé e age com integridade,
coisas extraordinárias podem acontecer. Daniel não só sobreviveu, como ainda inspirou o rei a reconhecer o poder do verdadeiro Deus. Os invejosos, bem, eles é que acabaram virando comida de leão. Karma é real, meus amigos. Esta história milenar continua atual, porque fala de algo que todos nós enfrentamos. O medo, medo do fracasso, medo de perda, medo do futuro. Mas ela também nos mostra que a fé verdadeira é mais forte que qualquer medo. Se você está enfrentando seus próprios leões hoje, lembre-se de Daniel. Mantenha seus princípios, confie em Deus e não deixe o medo te paralisar. Às vezes o milagre que você precisa está do outro lado da sua maior prova. Gostou dessa história? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Você já parou para pensar como seria estar cara a cara com leões famintos? Pois é, hoje vou te contar uma história incrível de alguém que viveu isso na pele e sobreviveu para contar. Esta é a história de Daniel, um jovem que nos ensina que a verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em confiar mesmo quando tudo parece perdido. Daniel era um cara diferenciado. Mesmo vivendo longe de casa, na Babilônia, ele mantinha sua fé inabalável e uma integridade que chamava a atenção. Tanto que o rei Dario ficou impressionado e fez dele um dos principais líderes do reino. Mas sabe como é, né? Sempre tem aqueles que não conseguem lidar com o sucesso dos outros. Alguns oficiais, movidos pela inveja, bolaram um plano para derrubar Daniel. E olha só que artimanha. Convenceram o rei a criar uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou ser humano que não fosse o próprio rei. A punição: ser jogado numa cova cheia de leões famintos. Parece até filme de ação, não é mesmo? Mas Daniel não se intimidou. Ele continuou suas orações diárias, de janela aberta, sem medo de ser visto. Quando seus inimigos o flagraram, correram para denunciá-lo ao rei. Dario ficou arrasado. Ele adorava Daniel, mas estava de mãos atadas, menos a lei não podia ser mudada. Com o coração pesado, teve que autorizar que Daniel fosse lançado aos leões. Agora prepara-se para o plot twist mais incrível dessa história. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite toda na cova e saiu sem um arranhão. O rei ficou tão impressionado que declarou para todo o reino que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus vivo, capaz de realizar milagres e proteger aqueles que nele confiam. Sabe o que essa história nos ensina? Que às vezes a vida vai te colocar diante de leões, podem ser problemas no trabalho, relacionamentos difíceis, desafios financeiros, mas quando você mantém sua fé e seus princípios, mesmo sob pressão, algo extraordinário pode acontecer. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma dose extra de coragem hoje. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Juntos, vamos fortalecer nossa fé e inspirar mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, assim como Daniel, você também pode enfrentar seus leões com fé e coragem.